Hoje é 9 de maio de 2019 e hoje o meu tema é: quem foi o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci foi ele foi um cara aí que ele trabalhou, ele nasceu em 1452. Ele foi pintor, desenhista, escultor, arquiteto, astrônomo, etc. Então, desde pequeno, ele já tive uma vontade de pintar e desenhar. Aí quando ele foi crescendo, aí ele desenvolveu mais técnicas de desenho. Então ele foi aos 14 anos ele foi chamado para a oficina de Verro Kicho, que era um cara aí que ele também ele era bom nesse negócio. Aí então ele trabalhou ali pelo momento e logo quando ele teve 20 anos, ele já foi ele compôs uma corporação de pintores. Aí daí ele foi para Florença, que lá ele tinha artistas e intelectuais que ele já era famoso lá na Florença, né? Então ele já tinha lá umas pessoas que já gostavam dele, muito dele. Ele já estava famoso por ali, pelos artistas e intelectuais. Ele morou nas regiões de Milão, Veneza e Roma. Que quando foi 1516, ele foi morar com um homem que isso foi na França, tá? Que tinha lá um cara que se chamava Francês Francisco I, que lá ele era um dos amigos dele. Mas depois disso ele já andava abatido e ainda ele tive a mão dele direita que foi paralisada. Então ele já andava assim muito tempo aí e ele era criado por Ser Piero, que era um trabalhador rural, vamos dizer assim. E a mãe dele era uma camponesa. Aí então ele já abatido com essa jornada dele, ele ainda por cima ele tive a mão direita paralisada. Então isso foi muita dificuldade. Mas pelo menos ele era canhoto, então ele podia escrever com a outra mão. Mas então ele morreu na 2 de maio de 1519 ele morreu. Aí então, daí ele já tinha feito o quadro da Mona Lisa, Aí então daí por isso que ele tive a fama, por causa que ele se formou em muitas coisas de desenho, arquiteto, que ele ficou muito famoso pelas suas artes. Aí ele foi famoso pelos artistas e intelectuais, foi famoso pelo povo de algumas regiões que ele foi morar. Então isso que trouxe a fama dele. Engenharia também. A engenharia dele também deu a fama dele. Então, o Leonardo da Vinci, desde que ele morreu, ele deixou muito manuscritos que aqui mais tarde, ele pensou assim: eu vou guardar esses manuscritos que mais tarde eles vão ser juntados e vão ser lidos num dia no tratado sobre a pintura. Mas daí, pelo menos todo mundo pelo menos não sei, a minoria, né, vou dizer.
elas se sacrificam. Tipo o Santos Dumont, os irmãos Wright, eles se sacrificaram na tecnologia. Eles se sacrificaram para dar um mundo melhor. Igual o Santos Dumont, o Leonardo da Vinci, que ele criou o quadro Mona Lisa e ele ainda mudou a ciência. Porque ele também era formado nessas coisas de astronomia, ele gostava muito de ciência, matemática. E ele gostava muito de trabalhar em engenharia, em parte de engenharia. Então ele mudou. Agora a gente tem um mundo de tecnologia e ciência melhor ainda por causa desse homem. Ele mudou, tipo assim mesmo. Então era isso que eu tinha pra trazer hoje. Tchau!